Muita coisa acontecendo nesta quarta-feira, dia 23 de julho, pessoal, em Brasília e no mundo. E a gente já começa aqui com governos, empresários e senadores preparando uma última cartada contra o tarifaço, indo para os Estados Unidos nesse próximo domingo, dia 27. Você vai entender o que eles estão levando para negociar lá com o Donald Trump, pessoal. Você vai entender tudo isso. Além disso, a gente vê aqui o Paulo Figueiredo, né, falando que antes desses senadores irem, né, para os Estados Unidos, tentando resolver os problemas do Brasil, eles deveriam estar focados em resolver o problema interno no Brasil. Ou seja, o problema do presidente do Senado e da Câmara não quererem votar uma anistia geral, ampla e restrita, né, pessoal? Então, o que a gente vê aqui é o Paulo Figueiredo detonando essa galera, né, pessoal? Então, não adianta ir para os Estados Unidos. Além disso, eu vou trazer para vocês aqui o início das manifestações aí em todo o Brasil. Sempre ao final do vídeo eu vou trazer aqui o que está rolando de manifestação nas cidades aí ao longo do Brasil, né? Justamente a questão do buzinaço aí para impeachment de Alexandre de Moraes e de Lula. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. Vamos começar aqui com o Paulo Figueiredo falando dos senadores. Mas eu vou dizer quem são. Senador Nelsinho Trade, Chair of the Senate Foreign Affairs Committee, presidente do Comitê de Relações Exteriores. Senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. Senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Senador Fernando Farias. Senador Marcos Pontes, o astronauta. Senador Espiridião Amin. Senador Rogério Carvalho e senador Carlos Viana. Rogério Carvalho do PT do Sergipe. Todos eles pedindo reunião no Departamento de Estado com uma pessoa de alto escalão. Deixa eu dar um spoiler aqui. Não vão conseguir reuniões de alto escalão. Com sorte, serão recebidos ou por alguém de baixo escalão, e isso está sendo decidido lá, eu fiz a minha sugestão, ou serão recebidos por alguém que dirá a eles: os senhores estão perdendo tempo. É melhor os senhores resolverem o problema político do país de vocês antes de quererem tratar de questões comerciais. Talvez seja o melhor caminho. Talvez, em vez da porta na cara, eles devam receber um sonoro: vão cuidar da vida de vocês. Talvez seja esse o melhor caminho. Seja como for, se eu já sei o pedido e já sei com quem... Vira aqui para mim. Senadores, principalmente Marcos Pontes e Tereza Cristina, vocês imaginam, se eu já recebi quem que os senhores querem encontrar, eu já recebi o questionamento de se devem encontrar com os senhores. Os senhores têm alguma dúvida de que eu vou saber a agenda inteira e o teor da conversa? Eu vou fazer questão de expor aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque Tereza Cristina e Marcos Pontes, para mim, neste momento, são dois traidores da pátria. Está muito claro, e a minha recomendação é ao deputado que o Eduardo Bolsonaro emita uma nota pública desautorizando os senhores a falarem em nome do pai dele ou do movimento que eles, do qual os senhores dizem que fazem parte. Só para ficar muito claro, se os senhores quiserem trair o Brasil, ir lá, arregar para a ditadura sem que nem 1 milímetro seja dado de avanço por parte do nosso Congresso, se os senhores preferem impressionar os Estados Unidos em vez de pressionar o presidente do Senado, os senhores serão tratados como traidores e serão publicamente humilhados pelo fracasso que será a negociação dos senhores. E se eu estou falando isso, é porque eu tenho certeza do que vai acontecer. Olha isso. Está dado o recado. É um bom spoiler para entenderem daqui para frente. Pessoal, a gente sabe que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro eles têm, né, o relacionamento e o contato direto com o governo americano, com alto escalão, inclusive com o Trump, né? Então a gente vê que é muito isso aqui que ele está falando vai se tornar uma realidade, né? E realmente os senadores deveriam estar fazendo articulações aqui junto ao presidente da Câmara e do Senado.
Próxima notícia aqui, governo, empresários e senadores, né, prepara a última cartada contra o tarifaço. Então você vai ver o que esses senadores estão indo fazer nos Estados Unidos. Né, as ações incluem manifestação da US Chamber, né, Câmara de Comércio Americano, né, que vai tentar ajudar endossando esses senadores aí através de uma carta, e anúncio de 7 bilhões de dólares em investimentos brasileiros nos Estados Unidos, e reunião com o senador americano que quer esmagar o Brasil. Pessoal, tem um senador americano que diz que vai esmagar o comércio no Brasil, tá? Se o que o Trump está pedindo não for atendido, tá? Que é a parada da caça às bruxas, né? E também parar de perseguir as redes sociais e a liberdade de expressão dentro do Brasil. O governo brasileiro, empresários e senadores prepararam uma última cartada na tentativa de evitar a aplicação do tarifaço de 50% do Donald Trump. Né? A aplicação das tarifas começa já daqui a pouco mais de uma semana, e vai ser o dia D, dia 1º de agosto. Uma nova carta da Câmara de Comércio Americana, maior entidade empresarial dos Estados Unidos, com apelo para que as tarifas não passem a valer, detalhando os potenciais danos à própria economia americana. Tá? Então, essa carta foi publicada na semana passada. Agora, um anúncio de 7 bilhões de dólares em investimentos produtivos de multinacionais brasileiras nos Estados Unidos. Não são projetos necessariamente novos, né, mas é o que está rolando já, um compilado de ações em andamento ou planejadas para os próximos anos. A ideia é mostrar para o Trump que o Brasil já tem levado empregos para o país. Né? Pessoal, então, muito provavelmente e infelizmente estão indo pelo caminho que não é o caminho que o Donald Trump pediu. Né? Então, um dos encontros solicitados é com o senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, que tem proximidade com o Trump e é um dos maiores defensores de aplicar tarifas adicionais a países que comercializam com a Rússia. Ainda tem essa questão do óleo diesel russo, pessoal. Que o Brasil virou um dos maiores compradores do mundo de óleo diesel russo. Isso aí está pesando muito, inclusive com a OTAN, que é a organização lá do Atlântico Norte, que tem 32 países, né? Então, que podem embargar também o Brasil. Em entrevista à Fox News na segunda-feira, Graham defendeu esmagar as economias de quem compra petróleo russo barato e citou o Brasil, Índia e China. Tá aí. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vou trazendo para vocês e vou me despedindo do vídeo aqui mostrando uma manifestação que aconteceu ontem à noite lá no Parcão, em Porto Alegre, né, de buzinaço lá, manifestando, já iniciando as manifestações pró-impeachment de Lula e Alexandre de Moraes. Já deixe seu comentário aí, se inscreve no canal, habilita o sininho. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.